Atos capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou na hora nona, como eles falavam. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande! Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Olha que texto tremendo. E de fato esse é o primeiro milagre realizado pela igreja do Senhor. E eu vou explicar o porquê disso. O título da minha mensagem é essa: lições do primeiro milagre, ou pelo menos do primeiro milagre da igreja. A Bíblia fala no livro de Atos que depois que Jesus ele ressuscitou, ele fica aqui na terra durante 40 dias antes de ser assunto ali aos céus, durante os quais a Bíblia fala que ele dá provas irrefutáveis que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado, vencido a morte. E também a Bíblia fala que ele pregou a mensagem do reino de Deus. Depois, antes de ser assunto aos céus, como Deus encarnado, a Bíblia fala que ele dá uma ordem para os discípulos para permanecerem em Jerusalém, porque eles receberiam do Espírito Santo e seriam batizados com fogo. Eles ficam ali em Jerusalém por mais 10 dias, até que vem a festa de Pentecostes, que costuma acontecer 50 dias após a Páscoa. E a Bíblia fala que ali no cenáculo, ali perto de Jerusalém, eles reunidos ali como igreja, eles recebem do Espírito Santo. E ali eles são capacitados pelo Senhor para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. No meio de todo aquele alvoroço, a Bíblia fala que Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo de Deus, e começa a testemunhar. Começa a falar de tudo que estava acontecendo, a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do reino. E a Bíblia fala que numa única reunião, 3.000 pessoas se rendem a Jesus. Quantos creem que ali na marcha para Jesus, mais de 3.000 pessoas vão se render a Jesus? Pela primeira vez serão encontrados, libertos, salvos, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que o texto, a história continua. A igreja, ela é ativada, ela é capacitada pelo Espírito Santo e começa a ser igreja, até que chega em Atos no capítulo 3, onde acontece pelo menos a primeira cura, o primeiro milagre relatado no período da igreja, através da igreja do Senhor. E não por coincidência ele é apresentado no texto como o primeiro milagre, porque a Bíblia, ela sempre nos ensina muito mais do que só o texto, muito mais do que só a história. Aqui aprendemos lições tremendas sobre o propósito de Deus, aprendemos lições tremendas sobre vida cristã e sobre como experimentar milagres do Senhor também em nossas vidas. Interessante que a história fala sobre um paralítico. A Bíblia fala sobre aquele rapaz que era colocado ali constantemente, frequentemente, no intuito de pedir esmolas. Era determinação da lei do Antigo Testamento abençoar os menos favorecidos.
E ele era colocado ali no templo, porque no templo era onde as pessoas ficavam com o coração mais aberto, com o coração mais próximo do Senhor, para obedecer o evangelho, mais propensos também a dar as suas esmolas. Não só ele, mas vários coxos, paralíticos eram colocados ali. O texto nos conta ali no capítulo 4 que aquele rapaz já tinha mais de 40 anos. Então ele já estava ali, já tinha aquele costume já há algum tempo, provavelmente já há vários anos. Segundo ali a lei do Antigo Testamento, e principalmente o costume dos judeus ali do primeiro século, o paralítico, o coxo, o enfermo, ele não podia adentrar ali nos pátios interiores do templo, porque ele era considerado impuro. Por isso que os detalhes ali da localização de onde ele era colocado nos prega também uma mensagem. O texto fala que ele era colocado ali perto da porta chamada Formosa. O texto não afirma qual que era essa porta, mas tudo indica que seria uma porta chamada Porta de Nicanor, que era a porta mais bela e mais pomposa ali, que dava acesso ao templo. E ela ficava num compartimento interessante ali na região onde havia o templo, o segundo templo construído por Herodes. Ela ficava entre a região conhecida como Pátio das Mulheres. A mulher ou as mulheres, as judias, só podiam chegar até ali. Ficava após da região chamada de Pátio dos Gentios, aonde quem não era judeu era o limite de onde ele podia chegar, perto ali do templo de Israel. E ficava antes da entrada do Pátio de Israel, aonde os judeus homens, eles podiam entrar para cultuar ao Senhor. Aquele paralítico, por causa da sua condição, por causa da sua enfermidade, ele não podia entrar ali no Pátio de Israel, aonde os homens, os judeus daquela sociedade, eles entravam para se aproximar de onde ficava a Arca da Aliança, o Santíssimo Lugar, para se aproximar de Deus, da representação de Deus. O texto fala que ele ficava ali constantemente, frequentemente, era colocado ali para pedir esmolas, mas não podia entrar lá dentro. Daí você entende aí a emoção dele quando foi curado. A primeira coisa que ele fez foi entrar naquele lugar que ele não podia entrar. Talvez ele só imaginava como seria aquele lugar, aonde os homens entravam, perto ali de onde havia o altar dos sacrifícios, aonde o altar, os levitas sacrificavam ao Senhor, ofereciam ali os holocaustos para perdão dos pecados das pessoas, em louvor ao Senhor, onde as ofertas eram entregadas. Ele só ouvia falar sobre isso, provavelmente só imaginava, porque o seu esforço próprio, ele não poderia entrar. Pela lei ele não era permitido, pela sociedade ele não era permitido. Era algo que ele nunca tinha feito. Era um lugar que ele nunca tinha entrado. E a Bíblia fala que através daquele milagre feito pela igreja, aquele milagre realizado por Jesus, por isso que Pedro fala em nome de Jesus o Nazareno. Quem está fazendo o milagre não era Pedro, quem estava fazendo o milagre não era o homem, mas era Jesus. Por isso que falamos em nome de Jesus. Ele levanta, ele é curado, e através da ação de Cristo na sua vida, ele entra naquele lugar que ele não tinha entrado ainda. Ele entra naquele lugar novo, talvez que ele só sabia de ouvir falar, que ele só imaginava o que ele poderia ser. E eu quero declarar que isso vai acontecer sobre a sua vida nesse mês, em nome de Jesus. Jesus vai vir sobre a sua vida, o Espírito Santo virá sobre você, e Ele vai te colocar naquele lugar que você nunca esteve, em nome de Jesus. Ele vai te colocar naquela estação, naquela posição talvez que você só sabe de ouvir falar, que você só imagina como é. Ele vai exceder a sua expectativa, Ele vai fazer mais do que você está pedindo, e Ele vai fazer o novo, o inédito na sua vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Interessante que a igreja primitiva, Pedro, os discípulos de Jesus, depois que Jesus ele é assunto aos céus, ele permanece frequentando o templo físico. Ele permanece cultuando ao Senhor no templo. Os judeus ali naquele tempo, eles iam orar ao Senhor na hora dos sacrifícios, eram 3 vezes ao dia. Isso refuta muito aí dessa bobagem que é pregado aí fora, que no Novo Testamento, na era da igreja, nós não precisamos congregar como igreja. Nós não precisamos ir no equivalente, na representação do templo, da congregação. Os discípulos do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, eles iam no templo. E ali no templo que o milagre aconteceu. É na congregação que os milagres acontecem. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio da congregação. Aqui é lugar onde milagres acontecem. A Bíblia fala que eles vão ali no horário da oração da tarde. Coincidentemente, curiosamente, foi o horário também que Jesus ele foi sacrificado, que ele foi crucificado ali no Calvário. E eles encontram aquele paralítico ali. Um paralítico que já tinha mais de 40 anos de idade, que costumava estar ali. Detalhe, se ele costumava ficar no templo pedindo ao Senhor já há alguns anos, aqui havia, se nós fizermos um cálculo ali rápido, mais ou menos 3 meses que Jesus tinha sido assunto aos céus. 3 meses ali, talvez 4, depois da morte e da crucificação. Jesus, ele frequentou o templo por algumas vezes, deu vários testemunhos ali. Jesus, ele passou pela porta formosa para ir ali para o pátio interior do templo. Ele passou por todos aqueles paralíticos que estavam ali. E provavelmente, tudo indica que Jesus, ele passou por aquele paralítico. Aquele mesmo rapaz, que aqui em Atos, no capítulo 3, ele é curado através dos discípulos, através de Pedro e João. E se você continuar lendo a história, depois da cura, depois daquilo que Deus fez, através daquele extraordinário, daquele milagre, mais 5 pessoas se rendem a Jesus. 5.000 pessoas, aliás, se rendem a Jesus. Mais do que Atos no capítulo 2. Mas curiosamente, Jesus passou por aquele paralítico. Jesus viu a sua condição, porque Jesus não era só homem, Jesus era Deus. E os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus, ele sabe da necessidade do homem em geral, antes que o homem ele possa ter consciência da sua necessidade. Jesus tinha passado algumas vezes por aquele paralítico. E curiosamente, Jesus não curou aquele paralítico quando ele passou como Deus encarnado. Aquele paralítico só é curado depois de 3 anos que Jesus frequentava ali o templo como o Deus encarnado, com ministério ativo, curando enfermo, libertando cativo, fazendo milagres acontecerem. E todas as vezes que Jesus passou ali pela porta formosa, todas as vezes que ele entrou ali no templo, ele não curou aquele paralítico. Aquele paralítico é curado só depois da crucificação, depois da ressurreição, depois de 40 dias que Jesus passa aqui, depois ali do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo vem sobre a igreja, depois daqueles meses que ele tinha sido assunto aos céus, através de Pedro e de João. Por que Jesus não fez antes? Porque ele esperou até Atos no capítulo 3, depois dos 4 evangelhos, para só aí curar aquele enfermo. Biblicamente falando, teologicamente, nós sabemos que Jesus sabia da sua condição. Jesus tinha passado ali, e ainda assim ele não curou aquele rapaz, ele deixou para curar só lá na frente. Por quê? Aqui nós aprendemos uma tremenda lição. O milagre, portanto a cura, é um ato exclusivo
da soberania de Deus. O milagre, ou os milagres, vou colocar no singular para ficar mais fácil a concordância. O milagre, ele é fruto exclusivo, ou é resultado exclusivo da soberania de Deus. Soberania é um termo que engloba muita coisa, é um termo profundo, mas resumindo, soberania implica que Deus tem um plano, Ele tem um propósito, e esse plano não pode ser frustrado. E tudo que Ele faz, e tudo que acontece, contribui para que esse plano se cumpra aqui na terra. Quantos creem que o nosso Deus é soberano? Quantos creem que nosso Deus é soberano? Ele é o soberano Senhor. A cura, o milagre, é um ato exclusivo da soberania de Deus. Em outras palavras, quando Ele quer, o milagre o quê? Acontece. Quando Ele quiser, um milagre vai acontecer. Isso nos explica muito sobre a vida cristã, muito sobre o propósito de Deus, muito sobre as promessas de Deus. Porque, biblicamente falando, cura é uma promessa de Deus. A Bíblia fala que ali no Calvário, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A Bíblia fala que por suas pisaduras nós fomos sarados. Cura é uma promessa que nós temos, ou que nós recebemos através da cruz. A promessa de ter uma vida abençoada, sem dor, vida em abundância. Cristo veio, João 10, verso 10, a Bíblia fala que Ele veio, Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É uma promessa do Senhor, que Ele vai cumprir sobre todos nós. Mas eu vou ficar na cura para que você possa entender. A promessa de cura é para todo servo do Senhor. Todo mundo que ora para ser curado, ele é curado, porque Deus prometeu. E a Bíblia fala que é impossível que Deus minta. Mas presta atenção, algumas vezes Deus cura, ou Deus deixa para curar só na eternidade. Todos nós somos curados e seremos curados. Aqui nós entendemos porque algumas orações não são respondidas como nós gostaríamos. Sim, muitas vezes oramos e o enfermo é curado, o milagre acontece. Aquele que estava desenganado, ele passa a ter vida, há celebração aqui na terra. Mas algumas vezes nós oramos e a pessoa não é curada, ou não é curada como gostaríamos que fosse. Porque algumas vezes Deus cura eternamente. Quem lembra ali do ladrão que estava ao lado de Jesus? Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Muitas vezes Deus deixa de curar aqui como gostaríamos, e Ele traz uma cura eterna, porque ali na eternidade não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter enfermidade, apenas vida e vida em abundância. Algumas vezes Deus deixa para curar depois de 3 anos, depois de alguns meses, não porque Ele esqueceu do seu clamor, não porque Ele está falhando no seu propósito, não, porque Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um plano aqui na terra, e o seu plano não pode ser frustrado. Isso quer dizer então que aí eu não devo orar, não devo clamar por cura, muito pelo contrário. E nos 4 evangelhos Jesus refuta esse tipo de ideia maligna. Pelo contrário, Jesus ali na oração universal, que é um padrão para todo tipo de oração, para a nossa forma de comunicação com Deus, Jesus nos ensina a orarmos assim, venha a nós o teu reino. Quantos sabem que na eternidade o reino de Deus é o único que vai existir, a realidade de Deus, aonde você é filho, filha do rei, herdeiro do rei. O diabo nada pode tocar em você, porque você é filho do rei.
Esse é o reino de Deus. É assim que vai ser toda a eternidade. Aí Jesus, ele diz assim, quando você orar, todas as vezes, você vai orar assim, ó: venha a nós o teu reino, a tua realidade, não lá no porvir, porque isso já está garantido. A nossa função é orar para que seja aqui na terra, como é nos céus. A nossa função é orarmos para que aconteça aqui na terra. É por isso que aqui na Fonte da Vida, pastor nenhum ora para que a pessoa possa partir. Aqui, teologicamente, a gente não dá uma extrema unção para a pessoa, para ela partir e ir para o céu, não. Até o fim, até o último segundo, nós vamos orar que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. Não importa qual a idade da pessoa. Mas a pessoa já está na terceira idade, já viveu demais. Essa não é minha função. A minha decisão, isso não compete a mim. Isso é decisão do Pai soberano. A minha função, incumbida pelo Senhor, é orar para que seja aqui na terra como é nos céus. Agora, se Deus escolher fazer só nos céus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um plano, seu plano não pode ser frustrado. O que Jó disse, Deus deu, Deus levou. Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Cura, milagre, são ações exclusivas da soberania do Senhor. Ainda assim, a Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a clamar. Deus faz muito mais do que você está vendo através da sua oração. Muitas vezes Ele permitiu a necessidade para que Ele pudesse fazer sim infinitamente mais. Forjar o seu caráter, fortalecer a sua fé, fazer mais, derramar mais bênçãos sobre a sua vida do que você pode até imaginar. A Bíblia nos ensina a orarmos, a clamarmos por tudo. Mas a cura, o milagre, a resposta só compete a Deus. Ele sabe o que faz. Talvez se Ele tivesse curado lá atrás, como Ele curou outras vezes, aqueles 5.000 que se renderam ao Senhor, em decorrência daquele milagre, em Atos no capítulo 4, não teriam se rendido a Deus. Ou seja, Deus tem um propósito. A Bíblia fala que tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos. Se renda à soberania do Senhor. Faça a sua parte, ore, clame, não desista, mas saiba que o plano de Deus não pode ser frustrado, e o plano de Deus é o melhor para você. O plano de Deus, lá em Romanos 12, verso 2, nos ensina que a sua vontade, o seu plano, o seu propósito é bom, perfeito e agradável. Mas presta atenção aqui no que aconteceu naquele milagre. O primeiro milagre da igreja, ele acontece através de Pedro e de João. Pedro e João. Talvez você que conhece a Bíblia está acostumado aí com essa sociedade, com essa proximidade. De fato, eles foram sócios antes de serem discípulos de Jesus. Mas os relatos nos textos, tanto ali nos evangelhos como nas cartas, o que há relatado sobre esses dois personagens, você vai ver que Pedro e João eram personagens, eram pessoas extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Enquanto Pedro era aquele sanguíneo, temperamental, João era o discípulo do amor. Um cara calmo. Talvez se Pedro era sanguíneo, João era fleumático. Se Pedro era mais colérico, João era mais melancólico. Duas pessoas completamente opostas. Pedro queria dar opinião em tudo. A Bíblia fala que João ficava quieto ali, no colo de Jesus, ali no peito de Jesus, ouvindo ele falar. Duas pessoas completamente diferentes, distintas. Humanamente falando, ficariam em posições opostas, porque eram extremamente diferentes.
Mas aí a maravilha da igreja do Senhor, do propósito do Senhor, duas pessoas diferentes se unindo num propósito, faz o extraordinário acontecer. É um retrato da igreja do Senhor, pessoas diferentes, distintas. Deus quer que nós nos unamos num propósito. Deus quer unidade, não uniformidade. Porque a uniformidade é impossível, não faz parte do plano de Deus. Deus nos criou todos diferentes uns dos outros. São mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra, e até a ciência prova que não tem ninguém idêntico ao outro. Nem gêmeo idêntico é de fato idêntico. A sua genética é diferente, o seu temperamento é diferente, porque eles são feitos ou foram feitos diferentes. Só alguém com uma multiforme sabedoria para criar algo assim. Todos diferentes. Mas é propósito de Deus que nós nos unamos num propósito. É propósito do Senhor, para que nós possamos viver o seu plano aqui na terra, que nós possamos nos unir num único propósito, numa única família, num único plano, unidos mesmo com a nossa diversidade, num único propósito. É importante falarmos sobre isso, porque a natureza humana, o nosso adversário, vai fazer de tudo para que você coloque os seus olhos nas diferenças. As diferenças muitas vezes são motivos ou gatilhos para que as pessoas se afastem do propósito, se afastem de Deus. Pedro é tão diferente de João, João é tão diferente de Pedro. Mas a palavra nos ensina tanto, que pessoas diferentes, quando se unem num propósito, algo acontece. A palavra de Deus nos dá tantas lições. Paulo, em especial, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, ele falando sobre a diversidade, ele falando do corpo de Cristo, ele falando sobre as diferenças, ele fala também das semelhanças, ele fala também daquilo que nos une. Sim, somos diversos, sim, somos diferentes, mas servimos a um único Deus, mas professamos uma única fé, recebemos um único batismo, recebemos um único amor, e aquilo que nos une é tão grande, é tão poderoso, que é muito maior do que qualquer diferença que nos separa. Em nome de Jesus. Tira os seus olhos das diferenças em nome de Jesus. Coloque os seus olhos naquilo que nos une. Coloque os seus olhos naquele que nos une. Porque quando um povo diverso, quando um povo cheio de gente diferente se une no único propósito, servindo a um único Deus, professando uma única fé, o extraordinário acontece. O propósito de Deus se cumpre. O reino de Deus vem em nome de Jesus.